noite para quem está nos acompanhando pela internet. Hoje é um dia muito especial para todos nós. A nossa casa é humilde, é simples, mas a nossa alegria transborda e não cabe hoje dentro do grupo Meimei. Nós estamos recebendo aqui a minha irmã querida, amada, Irmã Ila. Mas quando a gente chama ela de Irmã Ila, não é porque ela é minha irmã pelos laços sanguíneos, não, né? Embora ela seja da minha família espiritual, ela é irmã de caridade, é uma freira. Então hoje nós estamos tendo uma oportunidade abençoada de estudar o livro Gênesis com a participação, com o olhar da nossa respeitável e venerável Igreja Católica, levando à frente o nosso dom do ser, né? Que é o diálogo interreligioso, mas o diálogo profundo mesmo, não aquele diálogo que fica apenas jogando confete, contemporizando, né? Mas um diálogo amoroso, né, mãe? Em que a gente consegue extrair o melhor dessas vertentes caudalosas do cristianismo, que é o espiritismo e o catolicismo, né? Então a gente começa aqui vibrando, pedindo a Deus que abençoe o Papa Francisco, que abençoe a instituição da Irmã Ila, Nova Jerusalém, os padres e as freiras dessa instituição, tanto lá quanto aqui em Belo Horizonte, e pedindo também um amparo para o nosso grupo, para o nosso trabalho, porque eu e a Maninha, né, a Irmã Ila, estamos absolutamente convencidos de que estamos a serviço do Cristo, de Jesus. E é Ele que vai conduzir hoje, né, mãe? É Ele que vai conduzir. É isso. Como sempre tem conduzido. Como sempre, é verdade. Então a gente queria um pouquinho, Maninha. Hoje vai funcionar quase como uma entrevista, não repara não, porque nós estamos aproveitando a visita tão boa dessa, para a gente conversar um pouquinho. Para quem não sabe, a Irmã Ila acompanha o Gênesis, ajuda, traz material, vai dormir lá em casa hoje, então a conversa vai longe, né? Então essas trocas aí é muito intenso, muito profundo. Graças a Deus a gente tem essa oportunidade na nossa vida. E a Irmã Ila tem um DVD também sobre o Gênesis, já estudou mais detidamente sobre esses livros. E é importante dizer que a Irmã Ila tem uma atividade também acadêmica. Ela dá aula na Pontifícia Universidade Católica do Ceará, onde ela leciona sobre Pentateuco, Evangelhos sinóticos, Apocalipse, depende do semestre, depende, né? Mas geralmente é questão bíblica. Questão, né? Bíblica. Literatura bíblica. Isso. Né? Então, evidentemente, ela tem contato com todos os livros da Bíblia, já se debruçou sobre todos eles. Mas, especialmente, quando ela tem alguma atividade, ela dedica uma pesquisa mais profunda, um estudo mais detalhado. E, no caso do livro Gênesis, ela tem já um DVD, né, que eu vou ganhar de presente hoje, né? Então, é muito interessante. A gente quer puxar algumas coisas aqui e pedir para todos que a gente abra o coração para enxergar coisas diferentes, mas igualmente ricas, igualmente profundas. A gente quer começar primeiro pedindo para a Irmã Ila falar um pouquinho, Maninha, da questão da literatura que é contemporânea do livro Gênesis. Certo. Passando, porque nós temos um tema mais gostoso para falar. Temos. Então, primeiro quero dar boa noite para vocês aqui do Centro Meimei e também para as pessoas que estão acompanhando pela internet. Então, para mim é uma grande honra. Eu vim para sentar aí em frente e ter aula com o professor, mas o professor me deixou no sufoco. Em todo caso, é muito bom. E eu estava dizendo para o Haroldo que o bom do curso aqui, do aprofundamento sobre o Gênesis, é que ele não tem aquela pressão
da universidade com a carga horária, né? Ele pode ir saboreando devagarinho, sem pressa. E nós temos um tempo corrido para falar sobre assuntos muito profundos. Então, às vezes, a gente sacrifica alguma coisa e não dá para ver a profundidade. Então, a gente tem que fazer escolhas, né? E explicar para os alunos as escolhas que a gente fez, porque não dá realmente. E fiz um curso de extensão sobre os capítulos de 1 a 11 do Gênesis. Eu delimitei, ficou só sobre a comparação com os mitos da Mesopotâmia, né? Então, tem várias formas da gente adentrar esse estudo do Gênesis, que é muito profundo. E principalmente os textos do início são os textos da criação. Então, eu tinha que fazer a escolha, ficou um curso assim, aberto ao grande público, foi num bairro bem pobre, numa sala assim, que tinha umas goteiras, choveu e tudo. E tinha que ter uns baldes mas também foi muito participado, foi dentro de um ambiente católico, um salão católico, mas os pastores da igreja Betesda estavam, eles foram, né? E foi muito enriquecedor para nós isso. Então, mas foi só sobre esses paralelos entre os textos da criação e os textos da Mesopotâmia também da criação. E a grande diferença que a gente vê é exatamente que os escritores o povo hebreu, né? Então, digamos assim, o povo hebreu, ele usa às vezes linguagem parecida para falar que era a linguagem erudita da época, deixar claro que falar de serpentes, jardins e abismos e água e essas coisas, era uma forma de dizer uma coisa difícil numa linguagem erudita, a linguagem da sabedoria da época, né? Era essa linguagem. Hoje nós abstraímos em teorias científicas, em linguagem matemática, equações, e eles abstraíram para universalizar o conhecimento. Isso que nós hoje achamos que é historinha para criança, antes era a erudição, né? Era a sabedoria da época, era assim que se falava de algo de forma que pudesse atingir a todos, hoje como as teorias da física quântica tentam se expressar, não é? Então, dizer isso, que a gente tem um preconceito quanto a essa linguagem, mas na época ela era a linguagem de se passar esse tipo de conhecimento. E mostrava a erudição, né? Colocar isso numa poesia como o capítulo 1 era muito mais difícil ainda, então mostra a grandiosidade. Então, o que o povo hebreu tinha de diferente, apesar de ter uma linguagem parecida, é a experiência que tem com esse Deus, a experiência do monoteísmo, que não é apenas uma crença superficial, mas é uma experiência profunda com um Deus que os conduziu, que um Deus que estava presente com ele. Então, eles, quando colocam por escrito essa forma de falar do início, do surgimento desses seres, dos universos, o que está ali, tudo, eles querem passar, antes de tudo, uma experiência que eles têm com Deus. Então, uma experiência muito íntima até. Então, às vezes a gente fala do monoteísmo e pensa que é só assim, intelectualmente eles sabiam que só existia um Deus. Não é bem isso, né? É uma experiência profunda que eles têm com Deus. Então, isso não havia no ambiente politeísta. Então, essas mesmas narrativas da criação, na linguagem da Cádia, da Suméria, eles têm deuses que são egoístas, que exigem muita coisa, criar o ser humano para trabalhar no lugar deles, e essas coisas assim. Então, mostra uma pluralidade de divindades concorrentes, né? E que criam o ser humano e criam o universo, e coloca o ser humano para eles poderem descansar, como os nobres, né, da época, que o texto foi escrito, que descansavam enquanto os servos trabalhavam. Então, eles transferiram para a linguagem
religiosa a realidade cotidiana, né? Do trabalho escravo e tudo. Então, mostra um Deus amoroso que cria o ser humano num jardim de delícia para usufruir, não é? Para ter uma vida plena, para ter ele que trabalha, né? E quando ele descansa, ele convida o ser humano a descansar, o ser humano descansa junto com ele, que é diferente dos mitos, que os deuses descansavam, o ser humano trabalhava para os deuses descansarem. O sábado o ser humano descansa e a natureza descansa, porque os animais que trabalham, né, na lavoura, e todas as coisas, eles também descansam. E, então, é uma coisa muito bonita e passeia na brisa da tarde, né? Então, é uma linguagem figurada porque no finalzinho da tarde as pessoas voltavam do trabalho, os amigos se encontravam, como nós dois nos encontramos hoje, né? Conversamos. Então, eles colocam assim o ser humano e Deus, né? Uma relação íntima, de amizade. É uma forma de tentar traduzir em linguagem metafórica um sentimento interior, um sentimento muito profundo que eles têm, né? Isso foi o que eu percebi, assim, resumindo, comparando os textos do Gênesis com os mitos mesopotâmicos. Agora, não sei se...